hoje o tópico é compreender e identificar a multiplicidade das emoções. Com certeza que já toda a gente se apercebeu que as emoções não surgem uma de cada vez, como se estivessem num desfile. Elas, de facto, a maioria das vezes surgem ou aos pares ou até em grupos ou agregadas. E, portanto, em muitos casos, nomeadamente em situações de conflito, tipicamente experienciamos mais do que uma emoção em simultâneo. Nomeadamente, se for uma situação de conflito, nós podemos experienciar medo e ao mesmo tempo vergonha e raiva, por exemplo. Dependendo da circunstância, se nós nos sentimos afetados, injustiçados ou ofendidos de alguma forma, estas três emoções podem surgir muito naturalmente e praticamente em simultâneo. E, portanto, numa situação em que nos sentimos atacados, por exemplo, precisamos da raiva para enfrentar essa afronta direta ao nosso sentido de identidade. Mas também precisamos do medo para nos mantermos atentos aos possíveis perigos que uma atitude impensada, digamos assim, possa acarretar. E precisamos da nossa vergonha para regularmos o nosso comportamento, precisamente para não tomarmos atitudes precipitadas que depois possamos vir a arrepender-nos. Portanto, todas estas emoções numa situação de conflito em que nós nos sentimos atacados, por exemplo, elas são necessárias, quer para nós regularmos o nosso comportamento, quer para nos protegermos de outros ataques, digamos assim, defendermos a nossa posição, nomeadamente defendermos o nosso ponto de vista ou até defendermos a nossa integridade física ou moral ou o que seja. E, portanto, são múltiplas as situações em que nós experienciamos mais do que uma emoção em simultâneo. E nestas circunstâncias é de facto essencial nós termos um vocabulário apropriado para identificarmos exatamente que emoção estamos a sentir e também termos uma clareza, digamos assim, da intensidade da emoção para podermos estar atentos às ações a desenvolver no sentido de regularmos a intensidade dessa emoção para que não venhamos a cometer atos que possam colocar em causa não só quem nós somos, a forma como nós nos mostramos aos outros, como inclusivamente a forma como nós depois olhamos para nós próprios. E é fundamental nós termos em atenção que, nomeadamente a vergonha, que é uma das emoções que tipicamente ninguém gosta de falar, mas a vergonha, de facto, ela é a nossa melhor amiga, porque a vergonha alerta-nos constantemente para as tomadas de decisão que precisamos de ter no sentido de regularmos o nosso comportamento para que não tenhamos comportamentos e atitudes socialmente repreensíveis, digamos assim, e que venham a colocar em xeque a qualidade das nossas relações, tendo sempre em mente que nós somos essencialmente seres sociais e, portanto, nós precisamos de boas relações para sobreviver. Nós precisamos de interagir com os outros porque a conexão social, digamos assim, é fundamental à nossa sobrevivência. Nós não somos ilhas, nós de facto, esta conexão ela é essencial ao nosso bem-estar e ao nosso equilíbrio emocional e psicológico. E, portanto, quando as emoções surgem aos molhos, digamos assim, quando elas surgem agregadas, é importante nós termos não só noção clara das emoções que emergem,
como também da sua intensidade, para podermos tomar as decisões mais inteligentes e mais benéficas para nós e para os outros. Quando nós estamos perante um problema grande, digamos assim, um desafio grande, é normal que surjam múltiplas emoções relacionadas com essa situação e elas não têm que ser necessariamente secundárias, porque elas acabam por ser quase partes iguais de uma mesma questão. Portanto, a raiva é capaz de nos empurrar, digamos assim, para tomarmos uma ação defensiva, por exemplo, e o medo pode travar-nos, por exemplo, no sentido de tomarmos uma ação autoprotetora. E quando a raiva e o medo surgem em conjunto, e normalmente surge a vergonha também, que, digamos assim, a vergonha acaba por ser uma sentinela que nos alerta para os perigos de colocarmos a nossa imagem, o sentido de quem somos, o nosso sentido de identidade em xeque. E, portanto, é fundamental nós termos esta noção de que, tipicamente, uma emoção não surge sozinha, porque quando surge uma emoção, principalmente emoções intensas, atrás dela vem mais 2 ou 3, ou às vezes bem mais do que isso, e que essas emoções que se seguem não são propriamente emoções secundárias, mas são emoções que complementam a nossa necessidade de tomada de ações múltiplas, várias, digamos assim, relacionadas com aquela situação específica. Deixem os vossos comentários se fez sentido esta explicação que eu vos deixei aqui. Partilhem o vídeo e façam o favor de ser emocionalmente inteligentes. Comento que me siga no canal do YouTube, no Instagram e no Facebook para receber as notificações em primeira mão. Meu nome é Ana Paula Vieira, do meu coração para o seu, mais amor do que dor.